Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil e também sobre a situação do Tupi no Campeonato Mineiro e, é claro, sobre o Campeonato Carioca. E para conversar com a gente, comigo aqui no estúdio, Basileu Tavares, jornalista e vascaíno. Tudo bem, Basileu? Beleza. Beleza. E também Dudu Keller, ele que é da tribo Carijó. Você tá bom, Dudu? Tudo ótimo. Beleza. Então, começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre o Vasco. O Vasco ontem foi até o Acre, venceu por 2-1 o Rio Branco. Vamos ver como foram esses gols da partida para depois a gente começar esse nosso bate-papo. No primeiro ataque do Vasco contra o Rio Branco, Thales matou no peito e abriu o placar, 1-0. Douglas Silva de cabeça ampliou, Vasco 2-0. No final do jogo, Quinho diminuiu com esse golaço, Vasco 2-1, placar final. Tava aí 2-0 até o final da partida, o Vasco ia eliminando a necessidade do jogo de volta, mas acabou deixando esse gol. Já estava ali aquela sensação, Basileu, para você de dever cumprido, eliminei o jogo da volta, relaxou e tomou gol? Não, deu a sensação de que o time é fraco mesmo. O sistema defensivo ainda muito falho. Mesmo com o Martin Silva sendo um excelente goleiro, o sistema ainda dá muitos espaços para os times adversários. E mostrou que ontem, assistindo o jogo, a gente estava pegando algumas estatísticas. Em 2012 ou 2011, o Cruzeiro acho que fez 6-0 no Rio Branco lá. Então, assim, comprova que o time do Vasco é mediano para o fraco e vai passar aperto na Série A. E no jogo da volta, consegue a classificação? Eu acho que consegue. Acho que o Vasco é o único time grande do país que nunca deixou de passar pela primeira fase, nunca deixou de passar essa fase. E é uma coisa importante e eu acho que o time, se for mesclado como foi ontem, acho que não vai dar um show de bola, mas vai passar. Beleza. Dudu, Basileu falou que a questão de ter um grande goleiro, Martin Silva no Vasco, questão de ter só um grande goleiro que a gente tem no Tupi, né? Mas não tá dando conta também. Já vamos adiantar um pouquinho nosso papo. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente do Tupi, mas já que ele falou de grande goleiro... Com certeza, o Tupi tem um ótimo goleiro que é o Gleison, ele é muito bem preparado pela comissão, pelos preparadores de goleiro do Tupi. Mas é aquilo, só ele não adianta. Só ele salva de goleada. O que a gente tem visto, por exemplo, agora no domingo contra o Guarani, ele salvou o Tupi de tomar mais 3 ou 4 gols. Então não adianta, se lá na frente não produz, se atrás é muito falho, se deixa muitos buracos, o Tupi mostra o resultado que está tendo. O Gleison salva, mas uma hora a bola entra. Pois é. Ô Basileu, a gente conversava nos bastidores, né? Você falava, o jogo foi às 7h30, é um jogo num horário cedo. Sol lá. Sol, a gente viu nas imagens, quando começou o jogo, a gente ainda vê aquele raio de sol aparecendo, mas você falou que deu sono, né? Cara, deu sono. O time do Vasco não produz, tem dificuldade em produzir. Ontem o Doriva tentou apostar em jovens como Matheus Índio, que eu acho que ficou pensando mais nas tradições do povo lá do norte do que jogando bola, fraquíssimo. O time muito parado em campo, o Doriva grita o jogo inteiro, mas você vê que os jogadores não respondem. Um ou outro tenta fazer alguma coisa, mas parece que falta... Ontem, por exemplo, o Bernardo, que estava voltando de uma suspensão pelo próprio técnico, não demonstrou, perdia a bola e parava. Então você vê que parece que os caras não estão querendo jogar mesmo. Bernardo, para mim, é um mistério. Quando o Bernardo surgiu, quando ele ainda estava lá, logo saindo da base, subindo para o profissional, para mim ele tinha pinta de que ia ser um cara bom, ia ser um craque, ia decolar, mas não aconteceu. O Bernardo, ele não é... Eu não acho que ele é um mistério. O Bernardo primeiro que ele não é um atleta, né? O Bernardo não tem característica de atleta. Ele é um cara que gosta de jogar bola, né? Tem uma técnica... Peladeiro profissional? Peladeiro profissional. O negócio dele é balada, é festa e que às vezes a gente chega de notícia pra gente do Rio, de bastidor, é isso mesmo. Ele gosta de carro caro, de mulher bonita e de às vezes dar um chute e acertar o gol. Mas não, é muito mediano. Você vê que não
tem aquela o Bernardo tem o perfil de ser um jogador baixo e com pouca massa corporal. Então, ele se diferenciaria, como ele surgiu no Cruzeiro, pela velocidade, pelo refinamento de drible, essa coisa, mas uma coisa que ele esqueceu na base. É o tipo de jogador que foi muito bom na base, mas não aguenta o peso de um elenco profissional. Pois é, agora bola pra frente. Vamos falar sobre o Tupi, que no final de semana foi até Divinópolis, perdeu de 1-0 para o Guarani. A gente falava agora há pouco aqui, eu e o Dudu, sobre a questão do goleiro. Uma hora acaba sendo vazado. Foi um resultado magro, 1-0. A gente tem algumas imagens da partida para colocar, para vocês verem. Em alguns momentos, inclusive, o Tupi foi salvo de ter um placar maior pelo goleiro. O Gleison, ele conseguiu mesmo segurar algumas bolas difíceis, mas chega um momento que não dá, né? Pelo menos no primeiro tempo ele fez uma grande defesa, no segundo fez outra. Poderia muito bem ter sido 3-0 para o Guarani. Tudo bem que o Tupi ainda acertou uma bola na trave com o Marco Goiano, que é outro que até agora não mostrou absolutamente nada, só dá raiva ao torcedor, mas acertou uma bola na trave no segundo tempo, que poderia ter dado a vitória ao Tupi, 1-0 fora, eliminado a chance de rebaixamento, mas acabou que sofreu o gol pela partida ruim que fez mesmo. Pois é, e o gol que o Tupi sofreu foi um rebote depois de um lateral que não estava tão perto da área. Eu já acho que levar gol partindo de um lateral, na cobrança do arremesso lateral, é uma falha, porque arremesso lateral, o cara tá jogando a bola ali com a mão, tá certo, tem uns caras que tem um arremesso muito forte, consegue jogar lá dentro da área como um cruzamento, mas não vai ter nenhum efeito, não tem muito mistério de onde essa bola vai chegar. Então, a defesa tem que cortar. E foi um rebote, o cara pegou, deu um chutaço e abriu o placar. Se ainda fosse uma jogada ensaiada, igual era do Marcos Rocha no passado no Atlético Mineiro, que ele buscava sempre o primeiro pau e saiu vários gols assim, esse ano, inclusive, com o Prato. Mas o Tupi não pode levar um gol daquele. Independente se está com 10 ou 11 em campo, a bola sobrar para o Jataí da maneira que foi, a forma que ninguém marcou ele na entrada da área, deixou um buraco para ele finalizar, não pode. Mas agora a gente vai falar sobre a próxima partida. O Tupi, ele vai jogar contra o RT no final de semana, aqui em Juiz de Fora, o RT lá de Patos de Minas, o RT que está na zona de rebaixamento. E o Tupi, ele já perdeu nas últimas 2 rodadas para times da zona de rebaixamento. Quando jogou contra o Mamoré, perdeu por 4-0, o time estava na zona de rebaixamento e saiu. Jogou contra o Guarani, em Divinópolis, perdeu por 1-0, foi a primeira vitória do Guarani no campeonato. Agora vai jogar aí contra o RT, mais um time na zona de rebaixamento. Dudu, o que você acha? Mais um na zona de rebaixamento. O diferencial para cair ou não cair nesse campeonato vai ser perder ou não para o Tupi? Aliás, ganhar ou não do Tupi? Provavelmente, né? A gente tá vendo o Tupi tá ressuscitando todo mundo ali embaixo, mas no jogo de domingo, eu acredito que o Tupi vai entrar em campo primeiro. Tem que conquistar a 6ª colocação, tentar para ter os 6 jogos em casa no ano que vem. E uma possibilidade pequena de ir para a Copa do Brasil ainda se o Atlético e o Cruzeiro forem para a Libertadores, que o Minas tem 4 vagas. Automaticamente com os 2 na Libertadores e já classificado a partir das quartas, se não me engano, o Tupi entra como o 6º colocado, teoricamente, igual esse ano o Vila Nova entrou por isso. Mas acima de tudo, é passar uma imagem melhor ao torcedor, porque até agora a gente não viu nada desse time, só desgosto. Todos nós estamos, eu posso falar pela maioria, porque a gente está muito triste, que a gente tem visto que esperava um pouco mais, não digo nem dentro do campo o resultado, já que a gente avalia muito o resultado, mas o desempenho. A gente não viu o Tupi jogar bem em nenhum jogo. Espero que domingo seja um pouco diferente. Tem que destacar o caráter solidário do Tupi com os times que estão na zona de rebaixamento, entendeu? Tem que destacar isso, a possibilidade que o Tupi está dando para esses times. Pois é. Vamos continuar falando do Tupi, mas vamos puxar o gancho agora para uma questão que houve nessa partida, uma confusão dentro de campo, né? O Tupi teve jogador expulso e começou uma certa confusão. A gente há um tempo que fala tanto na questão do fair play e também da paz nos estádios, pede tanta paz à torcida. Em campo, os jogadores acabaram dando um exemplo não muito bacana, né? Houve aí todo esse tumulto e tempo de começar mesmo uma briga dentro de campo, um lance lá, uma bola dividida com o goleiro. Ainda mais nos últimos minutos, a pressão que a torcida do Guarani fez e os jogadores fizeram, a expulsão do Maílson anteriormente, lá, aos 35, se não me engano, 40 minutos, que logo depois culminou no gol do Guarani. E acabou que os jogadores estavam muito pilhados, sabem muito bem que chegar na última rodada com chance de rebaixamento é uma vergonha,
inclusive para a imagem de cada um deles, que não tem time para cair, o Mineiro é muito fraco, mas o Tupi ainda é um pouco, pelo menos no papel, ainda é um pouco superior a essas equipes como a RT, até mesmo a Moré. E acabou com a pilha do jogo, inclusive lá teve o dirigente da Federação Mineira comemorando o gol do Guarani. Acho que tudo isso juntou e foi uma base para acontecer essa briga. Pois é, o Tupi vai entrar nessa rodada com uma chance, remota, mas existe a chance do rebaixamento. Precisaria que o Democrata ganhasse, que o Mamoré ganhasse, que o Boa ganhasse, ainda precisaria perder para o URT. Mas é uma chance remota. Então a gente mostrou essa confusão, agora a gente vai sair um pouquinho da nossa região. Tem um lance inusitado para você aí de casa, que foi o lateral Fabrício do Internacional, lá do Rio Grande do Sul, uma partida válida pelo Campeonato Gaúcho. Ele estava lá, um lance isolado, e de repente resolveu xingar a torcida, mostrou o dedo, né? Mandou para aquele lugar a torcida do Internacional e acabou sendo expulso pelo juiz da partida. A gente tem algumas imagens desse jogo para rodar para vocês verem. Vamos lá, então é uma reportagem, vamos rodar essa reportagem para vocês verem como foi essa expulsão do Fabrício. O Nacional ficou irritado com as vaias e fez um gesto obsceno para os torcedores colorados. Jogou a camisa no gramado, o lateral foi expulso enquanto ia para o vestiário, fez sinal de que iria deixar o clube. A direção disse que vai conversar com o jogador. A partida terminou 1-0 para o Inter, com esse pênalti sofrido por Nilmar, que D'Alessandro bateu. Pois é, inusitado isso, né? Realmente perdeu a paciência com a torcida, apelou, né, Basílio? O Fabrício, ele já é um jogador que parece que não tem muito controle sobre as suas emoções, digamos assim. Já é um jogador que já respondeu em outros momentos, vestindo a camisa do Inter mesmo, aquele toquezinho no tornozelo, aquela apurrinhação mesmo de jogo. Ele é um jogador que não tem um certo, assim como o Bernardo no Vasco, não tem um controle emocional muito bom. Mas é lamentável, independente, a gente sabe, o jogador de futebol, como jogador profissional, atleta profissional, ele sofre muita pressão, a torcida pega muito no pé mesmo. Mas a atitude não justifica nada, nem se houve alguma questão pessoal, como, por exemplo, o Walter, que abandonou o treino do Fluminense ontem também. Pois é, muito estranho. Ô, Dudu, o pessoal, os atletas são profissionais, muito profissionais hoje em dia, né? E tem acompanhamento psicológico, tem que saber lidar com essas pressões. Com certeza. Primeiro, que se ele não quer lidar com a pressão, se ele não quer sofrer pressão, ele não pode jogar no Internacional. É um clube que a gente sabe que é muito grande, é um clube que tem uma torcida grande, é um clube que vai cobrar. Ele não está bem nesse início de temporada, o Inter não tá praticando um bom futebol, apesar de ter assumido a liderança do Gaúcho. Inclusive, a torcida pega no pé dele porque ele tem falhado, ele tem deixado espaço. E ontem parece que foi o estopim, porque já não é desse ano, né? Se a gente pegar os últimos anos do Fabrício com a camisa do Inter, ele sempre foi muito cobrado. E ontem foi o estopim, mas ele não pode fazer isso. Na minha visão, uma das maiores... uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos tempos, se pode falar assim, é uma falta de respeito com a instituição. Ele pegar a camisa e jogar no chão da maneira que foi. Se o jogador do Tupi fizesse um negócio desse? Pode ter certeza que eu ia ficar revoltado. Eu ia ficar muito revoltado e cobrar na hora para ele ir embora, independente da qualidade. Ainda mais o Fabrício, que não é nenhum jogador que no Inter que seja... se fosse um D'Alessandro, assim, por exemplo, que eu tenho certeza que ele não faria isso, pela identificação que ele tem, ainda poderia pensar, conversar pela identificação justamente. Mas o Fabrício, pelo menos se eu fosse dirigente, era rua na hora. Beleza, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre a Copa do Brasil e também o Campeonato Carioca. Mas antes da gente ir para essa parada, pedir para você participar aqui com a gente. Manda sua mensagem no 8410-9434, que é o WhatsApp aqui do Arena. E aproveitar, muita gente falando com a gente aqui pelo WhatsApp, pedindo abraço. É muita gente mesmo, viu, gente? Ó, pessoal do Flamengo, muito torcedor do Flamengo, mandando mensagem aqui pra gente. Torcedor do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, de vários times. Eu vou mandar um especial, que é para Carla, lá de Santa Bárbara do Monte Verde, que ela cobrou muito enfática, que a gente não mandou um abraço para ela na segunda-feira. Então, tá mandado esse abraço aí para você hoje. Carla, que é torcedora do Cruzeiro. Então, a gente está indo para esse intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora a gente vai falar sobre o Botafogo. Foi até a Paraíba, jogou contra o Xará de lá, o outro Botafogo, né? E empatou em 2-2. Não é um resultado muito ruim, mas também não é um resultado muito bom. Mas o Twitter oficial está aí destacando que o Botafogo, mesmo desfalcado, conseguiu uma reação no segundo tempo e empatou na estreia da Copa do Brasil. Mas acho que não dá para querer destacar a reação contra o Botafogo da Paraíba, né? A situação fica muito complicada quando você vê o time destacar a reação no segundo tempo contra um time bem abaixo, né? Então, acho que a situação do Botafogo, assim como dos clubes cariocas nesse começo de ano, é complicada. E a gente vê que, na verdade, a maioria dos times grandes não está conseguindo eliminar o jogo da volta. O Flamengo precisou de 2 jogos para se classificar contra o Brasil de Pelotas. O Vasco vai ter jogo da volta, o Botafogo vai ter jogo da volta, o poderosíssimo Grêmio vai ter jogo da volta. Né? Não, time poderoso demais. Mas vamos lá, a gente está com um vídeo agora, vou mostrar para vocês também. Pessoal de casa, vocês podem participar com a gente. Já encerramos o bloco anterior falando para participar aqui pelo nosso WhatsApp. O Álvaro, ele mandou para a gente, ele é torcedor do Botafogo, fez uma variação sobre essa partida, esse 2-2. Vamos ver o que o Álvaro tem para falar para a gente. Sinceramente, eu estou decepcionado com o Botafogo. Mesmo jogando fora de casa, um timeco daquele não tem explicação. Vai, Fogão, mostra sua força. E Dudu, ele foi enfático, né? Torcedor é assim mesmo, né? Cobra firme. Ainda mais pensando que no tamanho do Botafogo, comparado ao Botafogo da Paraíba, a obrigação do Botafogo era de vitória, tem um time superior. Até mesmo, não vou dizer eliminar o jogo da volta, porque o Botafogo da Paraíba está na Série C, é um clube que dá trabalho. Mas o Botafogo tinha que ter vencido, tinha que ter segurado quando virou. Pois é, e inclusive, vamos destacar uma coisa aqui, o primeiro gol, o primeiro empate, né, quando o Botafogo fez o 1-1, foi um pênalti, e foi um pênalti bem mandrake, viu? Eu acho que aquilo lá não foi pênalti, uma bola chutada, o cara tava com o defensor com o braço assim, bateu nele, pênalti. Não cola um desse, né? Pênalti para time grande, né? Eu não posso falar muito não, porque tem que admitir depois que o papai Eurico voltou pro Vasco, se tem uma coisa que ele fez foi pressionar a arbitragem para pênaltis. Então, se tem uma coisa que o Vasco mais tem nesse começo de ano, não é destaque para nenhum jogador, mas é destaque para os pênaltis que estão sendo marcados pelo Vasco. Desses aí, uns 30% ou 40% são realmente dignos de serem marcados. Pois é, agora, bola pra frente, vamos falar do Campeonato Carioca de novo. Final de semana tem Flamengo e Fluminense, o tradicional Fla-Flu. É o clássico mais famoso, né? É o que começou com essa série de apelidos nos clássicos. Hoje em dia tem tudo, é Bavi, Grenal, Atletiba, mas o original mesmo é Fla-Flu, né? Então, esse jogo promete e vai ser no Maracanã. O que você acha? Flamengo e Fluminense, Basileu? Como que você acha que vai ser esse jogo? O Fluminense querendo vencer para voltar para o G4, o Flamengo querendo manter a liderança. O Fluminense precisa vencer, né? Se não vencer, fica numa situação ainda mais complicada. Acho que vai sofrer. Não que eu acho que o time do Flamengo é excelente, não, mas eu pego o Marcelo Cirino numa fase muito boa. E acho que vai sofrer bastante, mas é um fator que vai fazer o jogo ficar mais interessante, né? Não vão ser 2 times grandes se enfrentando simplesmente. Não, o Fluminense precisa do resultado e o Flamengo, numa situação melhor, pode saber jogar com o psicológico do próprio Fluminense. Aproveitar o que você falou aí do Marcelo Cirino, fazer uma pergunta para você, Dudu. Vou repassar, na verdade, uma pergunta que a gente recebeu de um telespectador pelo WhatsApp. Ele pergunta: quem vai ser destaque no Carioca? Fred ou Marcelo Cirino? O Marcelo Cirino já vem sendo destaque desde o início da competição, muitos gols e muitas assistências, participando diretamente dessa campanha do Flamengo. Não tem dúvida alguma que é ele. Pois é, e a gente tem uma outra pergunta também, vou fazer para você, Basileu. Você está aí defendendo as cores do seu Vasco, essa cruz de malta estampada no peito, camisa de 97. Camisa histórica Camisa histórica. Ano que o Vasco foi campeão com a dança da bundinha do Edmundo. Dança da bundinha, aqueles 4-1 em cima do Flamengo, históricos, né? Que eles nunca nos perdoarão. Mas você acha que o Flamengo tem time para ser, com esse time vai ser campeão carioca? Eu espero que não
torcer contra o Flamengo, mas espero que o Vasco consiga levantar esse título. Mas eu acho que tanto o Vasco quanto o Botafogo e o Flamengo têm chance de ser campeões. Não acho que o Flamengo está tão à frente. Acho que o Marcelo Cirino vem sendo um diferencial. Mas acho também que não se pode deixar de lado o craque que é o atacante Gilberto. Matador vascaíno, que vem fazendo boas apresentações pelo Vasco. Apesar da idade um pouco mais avançada, vem demonstrando mais velocidade que outros jogadores quase sub-20 do time vascaíno. Mas eu acho que vai ser muito detalhe. E acho que é muito complicado o Flamengo depender só do Marcelo Cirino e ficar brigando pro Luxemburgo voltar. Inclusive, isso aí é um assunto que a gente tem para agora, né? O Twitter oficial do Flamengo teve esse tweet destacando a volta do Luxemburgo lá. Vanderlei comanda o Flamengo no Fla-Flu. O Vanderlei estava com uma situação na justiça por expulsões que ele teve e estava com a possibilidade de não estar à beira do gramado no Grande Clássico. Então tá aí, Vanderlei Luxemburgo está garantido no Clássico. Quero aproveitar aqui, deixa eu chegar para o lado que a gente mostra aqui o nosso número do WhatsApp, olha lá, 84109434, para você mandar a sua participação e aproveitar para dar o crédito de quem mandou as perguntas para a gente, né? Foi o Marcos e o Igor, eles que fizeram essas perguntas que eu repassei aqui para os nossos convidados. E já que a gente mostrou o que o Flamengo disse nas redes sociais, vamos mostrar também o que o Fluminense disse. O Flamengo está falando, destacando mais a questão do técnico. O Fluminense não, o Fluminense convida para a partida, tá aí, ó. Domingo é dia de Maracanã. Aí quando você clica nesse link aí, eu cliquei para saber o que estava por trás disso, é o convite para o jogo falando sobre a venda de ingressos. E o mandante vai ser o Flamengo, em clássico. Isso pesa? Quem é o mandante pesa no clássico? Ainda mais quando os dois jogam no mesmo estádio normalmente? Eu acho que pesa e principalmente vem pesando nesse Campeonato Carioca muito em fato da questão do posicionamento das torcidas, né? O Eurico já brigou e já ameaçou que o Vasco não entrasse no jogo contra o Fluminense por causa de posicionamento de torcida. Sei que dentro de campo interfere menos nos jogadores, mas acho que acaba interferindo um pouco na questão do ambiente que se cria. E além disso, da própria prática que os torcedores já têm, cada um de entrar pelo seu portão, e que a Federação Carioca está gostando de aparecer mais que os clubes, e até mesmo essa punição que foi feita no Luxemburgo foi por conta de uma crítica que ele fez à própria organização do Cariocão. Então, acho que quando sai das quatro linhas e o destaque vai mais para a organização do campeonato do que para quem está jogando. Isso é negativo, né? É negativo e acho que tira o foco, né? O foco não é a Federação Carioca de Futebol, não é a FERJ, e de uns anos para cá eles já parece que eles vêm tentando voltar com essa coisa, e já, no começo do Carioca já foi alvo de muitas críticas antes do campeonato começar. Depois que o campeonato começou, ninguém pode falar mais nada, porque senão seria punido, e o Luxemburgo foi um caso típico disso. E acho que muito complicado, né? Porque não existe nenhuma liberdade. A liberdade de imprensa a gente já sabe que já é muito cerceada, mas a liberdade de expressão dos próprios jogadores, de falar se o árbitro errou, se não errou, se o campeonato está bem organizado, se não está. Se você não pode falar, aí você tem que jogar de bico quieto, né? Faixa na boca. Dudu, pegar a sua opinião sobre isso. Antigamente a gente via jogadores irreverentes que falavam o que vinha na cabeça, falavam o que queria. Hoje em dia tem que passar por vários filtros, o cara tem que ficar pensando e repensando o que ele vai falar, porque tá uma onda de punição, você não pode, como o Basílio falou, talvez o jogador não pode se expressar porque vem um tribunal em cima e tá punindo o cara. Isso aí, o que você pensa sobre isso? Essa onda do politicamente correto, a gente pode dizer assim, é chata, né? Acaba sendo chato, tirando uma graça do futebol, por exemplo, que são as provocações saudáveis. E esse caso do Luxemburgo é mais uma vergonha, porque o cara não poder criticar a organização do campeonato, criticar mesmo a arbitragem, no caso ele criticou a FERJ, é o fim. Para mim não tem justificativa alguma você punir o treinador por isso. É mais uma das invenções para querer, como ele disse aqui, para querer aparecer, para querer colocar em primeiro plano a FERJ, em segundo plano os jogadores e o campeonato. E a FERJ já está lucrando demais com esse torneio, não precisa aparecer na frente de ninguém, né? Beleza, aqui nosso tempo acabou. Basílio, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Dudu, muito obrigado pela companhia. Olha só, gente, a gente fica por aqui. Na segunda-feira a gente volta. Vamos falar sobre o resultado desse Fla-Flu e também sobre o restante da rodada do Carioca. Lembrando que você pode participar aqui com a gente, manda sua opinião no 8410-9434. Grava o vídeo e manda sua opinião pra gente, viu? Até mais, tchau!